Que o Cristo vivo, o Senhor da glória, encha os seus corações com alegria e paz. Vamos falar sobre Jesus, o exemplo a ser seguido. Muitas pessoas se arvoram como dignas de serem seguidas, de serem bons exemplos. O fato é que para ser um bom exemplo é preciso estar de acordo com o exemplo maior que é do próprio Senhor Jesus. Na carta de Paulo aos Filipenses, nós vemos exatamente isso. Jesus sendo o exemplo maior. Paulo se coloca como discípulo de Cristo de uma forma integral e ele prega de uma forma verdadeira e ele provou isso na prática. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Essa carta é extremamente profunda. Ela aborda uma série de assuntos no trato com Deus que fazem a vida do cristão ser melhor. Vamos falar somente sobre o capítulo 2 de Filipenses. Nos versículos 1 a 4, o Senhor Jesus aborda que a humildade e o fraterno amor cristão devem ser características do crente e devem ser colocados em prática porque isso faz a verdadeira diferença entre dar ou não dar um bom testemunho, entre estar seguindo ou não o exemplo do Senhor Jesus. Quem serviu melhor do que o Senhor Jesus? Ninguém. Jesus é o exemplo por excelência do que é humilhar-se. E ele fez isso por amor a cada um de nós. Dos versículos 5 a 11, Paulo aborda que Cristo Jesus, sendo o próprio Deus, humilhou-se, trazendo para nós um exemplo de que a humilhação deve ser algo pertinente à nossa vida. Aquele que não se humilha, se exalta, se coloca como superior. Paulo nos adverte, Jesus foi o exemplo maior, ele se humilhou. Dos versículos 12 a 18, o alerta, a grande exortação é que o cristão deve resplandecer no mundo, deve levar a sua luz. Mas isso só acontece quando nós entendemos que a luz que nos tornamos é o puro reflexo da luz que é o próprio Senhor Jesus. Ele se coloca como a luz e ele nos faz a proposta de sermos luz no mundo. Por fim, Paulo, dos versículos 19 a 30, vai falando de uma série de pessoas que ele envia ao mundo para pregar o mesmo evangelho que ele estava pregando. Em primeiro lugar, a comunhão deve ser uma prioridade na vida do cristão. Em segundo lugar, essa prioridade trabalha para que a igreja continue unida, continue de pé, com as portas abertas e o coração aberto ao verdadeiro evangelho. Ao entendermos como o corpo trabalha, nós podemos entender também que a nossa função no reino é produzirmos, contribuirmos para que a igreja continue unida. Paulo coloca nesse capítulo que a comunhão é de fato um mandamento. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz. Mais uma vez Jesus como referencial. Jesus é a luz e quer que nós estejamos na sua presença. Essa é uma mensagem extremamente profunda. As pessoas vão crer em Jesus, as pessoas vão entrar, ficar e contribuir para que a igreja seja a igreja de Deus, simplesmente pelo fato de observar em cada um de nós a prática do amor cristão. Que mensagem poderosa, que mensagem profunda, que responsabilidade, o que nos faz refletir. Temos amado uns aos outros, assim como Jesus nos amou? Essa é a reflexão que deve ocupar o nosso pensamento a cada dia. Mas cabe aqui um lembrete de que manter essa comunhão e ministrarmos amor uns aos outros não é tarefa fácil. Na verdade, é uma tarefa árdua, mas é algo que traz compensação. Em Atos, no capítulo 2, verso 42, nós vemos a receita usada pela igreja primitiva a fim de que houvesse comunhão
e ministração de amor, a fim de que as pessoas olhassem para a igreja e desejassem ficar nessa igreja, desejassem ser parte dessa igreja. Em Atos 2:42 nós lemos que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Quando nós misturamos esses ingredientes da vida espiritual, a comunhão se torna algo prioritário, algo visível, e o amor é ministrado de uma forma natural. Mas comunhão é algo que exige foco, dedicação, interesse. A comunhão é fruto da instrução. Os ensinos de Jesus sempre nos levam a refletir sobre a importância desse tema. A comunhão como chave da permanência e receita para a frutificação no corpo de Cristo. Esse era um grande desejo do coração de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 17, verso 23, está justamente registrado isso. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que declaração bonita! A comunhão como fruto do amor que emana de Deus, que entra em nossa vida e nos faz perceber que sem amor não há comunhão. Eu sou encantado pela expressão bíblica de que o corpo ele tem que funcionar bem, juntas, bem coordenadas. Nós somos assim, membros uns dos outros. Se não houver essa visão no corpo de Cristo, não adianta pregar sobre amor, não adianta falar sobre comunhão. Amor é algo que tem que ser colocado em prática. A comunhão tem que ser vivida a cada instante. E somos tão desafiados. Quantas são as implicações em nossa vida que tiram de nós o desejo de comunhão? Quantas são as situações em nossa vida que tiram de nós o desejo de ministrarmos amor mutuamente e vivemos em comunhão como fruto, como resultado de uma comunhão direta com o Pai. Mas ainda bem que podemos contar com aquele que é fiel para nos manter em amor e comunhão. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9, nós lemos: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É importante demais repensarmos a nossa vida de comunhão no sentido horizontal, irmão com irmão, amando-se, respeitando-se, contribuindo para o crescimento do outro. Mas é importante demais percebermos que isso só vai acontecer quando houver a comunhão com aquele que é fiel. Ele está disposto a promover a comunhão entre nós. Ele é a própria essência da comunhão. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 8, está escrito: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Sem mágoa, sem raiz de amargura, sem ressentimento, sem dor, apenas ministração de perdão e experiência de comunhão. É isso que é proposto, mas não só aos varões, aos mais idosos, a todos que são cristãos. Em Tito, capítulo 3, verso 9, nos é dito assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque isso é sem utilidade e são questões fúteis. Precisamos atentar para isso, sobre o que temos conversado, sobre o que temos pensado, o que preocupa a nossa mente, o que enche o nosso coração, de tal forma a promover amor e comunhão no seio da igreja. É claro que precisamos entender também que o cristão precisa, de uma forma profunda, entender as diversidades. Nós falamos muito sobre adversidade. É tribulação, é dor, é tristeza, mas às vezes entendemos que a diversidade é uma adversidade. Não é. A diversidade é a capacidade de percebermos as diversas personalidades, diversos pontos de vista diferentes e lidarmos com isso com amor, lidarmos com tolerância.
É importante percebermos que, a despeito de várias opiniões diferentes, pensamentos contrários, muitas vezes precisamos ceder, precisamos voltar atrás, reavaliar a nossa própria conduta e até a visão de quem o outro é, para que a igreja continue em comunhão e que o amor prevaleça. Resumindo esse breve estudo, nos versículos 5 a 11, Jesus Cristo é colocado por Paulo como sendo o máximo exemplo de humilhação. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, enfrentou o Getsêmani, a dor da crucificação, para que nós tivéssemos uma fé alicerçada naquele que venceu a morte, mas ressuscitou, para que todos nós crescemos no nome que está acima de todo nome. Nos versículos 12 a 18, a mensagem é clara. Os cristãos devem resplandecer. É através da observação dos que estão de fora que a igreja vai crescer. Comunhão, ministração de amor, humilhação, tudo isso é fundamental para que a igreja cresça. Por isso que em Atos 2 nos é dito assim: e contando com a simpatia do povo, dia a dia o Senhor ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Quando a Bíblia fala de resplandecer, sempre me vem à mente a ordem do Senhor Jesus, que nós fomos chamados para sermos luz no mundo, sal na terra. Resplandeça, porque você é luz. Se você tem o Senhor Jesus no coração, você é luz. Então, cumpra o seu papel, resplandeça. Nos versículos 19 a 30, Paulo envia homens. Ele cita 2 nomes aqui. 2 nomes fortes. 2 nomes que nos dão exemplos. Em primeiro lugar, Timóteo, jovem pastor, filho na fé do apóstolo. E é importante a citação de Paulo em relação a Timóteo, porque estamos vivendo num mundo em que os jovens têm deixado de lado a sua função de serem luz e sal. Timóteo era um jovem pastor, e Paulo então aqui credibiliza a juventude, dando uma missão a Timóteo, dando conselhos a Timóteo, e conselhos que foram seguidos à risca. Ele era fraco, era jovem, imaturo, mas ele cresceu na graça e no conhecimento de Jesus através dos ensinamentos de Paulo. O segundo nome que chama a atenção é Epafrodito. O texto nos mostra que Epafrodito arriscou a própria integridade física e a vida para ajudar Paulo. E Paulo ora a Deus agradecendo que ele não houvesse morrido, para que não houvesse tristeza sobre tristeza em seu coração. Epafrodito ficou muito doente e Paulo orou pedindo a cura e louva a Deus porque isso aconteceu. Resumindo, queridos, Jesus é o exemplo a ser seguido. Paulo entendeu isso e se colocou como imitador de Cristo. Mas o poder da comunhão entre irmãos é fruto daquele que segue o exemplo do Senhor Jesus. Que seja essa a tua visão. Que seja essa a mais legítima intenção do seu coração. Ter Jesus como exemplo a ser seguido, seguir Jesus, viver em comunhão, ministrando amor. É assim que você cresce, é assim que a igreja cresce. Que Deus te abençoe.